E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Galera, primeiramente eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas muito inteligentes, inclusive muito respeitosas, que assistiram o meu vídeo sobre o comunismo e alguns pontos que eu concordo com o Marx e outros que eu era um pouco contra e que eu sou um pouco contra com toda certeza. Mas no final, é isso. Direita e esquerda, os extremos são dois lados da mesma moeda. É aquela famosa frase, a denota da ferradura. Tão extremos que chegam a ser iguais, fazendo sempre as mesmas práticas e que torturam a humanidade. Desde Joseph Stalin, a Mao Tse-tung, passando por Adolf Hitler, a Mussolini, todos são extremos que fizeram muito mais mal à humanidade do que bem. E eu estou gravando esse vídeo às 3h30, minha ideia era gravar esse vídeo um pouquinho mais cedo e soltar ainda na sexta-feira, dia 8, esse vídeo. Mas vocês estão vendo esse vídeo no sábado, dia 9, porque eu fui assistir alguns artigos, assistir não, né, alguns artigos acadêmicos. Enfim, eu quero agradecer realmente a todas essas pessoas, porque é com isso, diferentes opiniões, e que vocês jogam ali, e com base completamente em respeito e não em xingamentos que o Brasil é construído. É essa forma, porque a guerra não é empresários, não são direita e esquerda, mas sim nós contra o governo, que tenta nos sugar e não nos ajuda em bosta nenhuma, literalmente. E, enfim, teve algumas coisas que comentaram que eu achei, caraca, muito pertinente até fazer um vídeo, até porque eu me expressei um pouquinho mal, porque eu sou meio ácido, acho que vocês já perceberam. E eu queria só explicar alguns pontos desses comentários que fizeram. Então eu vou compartilhar aqui a tela, vamos ler alguns comentários que fizeram, e eu vou destrinchar pontos que era o que eu queria me expressar naquele meu vídeo, mas eu não imaginei que ia tomar a proporção que tomou, e eu sou bastante ácido. Aí às vezes minhas ideias, por conta das minhas piadas e da minha acidez tóxica, ficou muito sem contexto, mas vamos tentar aqui explicar. Então vou aqui só para a tela do meu YouTube, deixa eu diminuir aqui minha webcam. Deixa eu botar aqui no canto e vamos abrir aqui o YouTube. O primeiro comentário que eu queria ler é desse Ayai Yui. Ele falou aqui, bom dia, mano, uma observação sobre os níqueis, que eu já vi, inclusive, já corrigi. E agora sim, vamos para o tema que eu quero ver aqui, inclusive, mandei para ele. Obrigado pela educação, é assim que se constrói o Brasil. Mas vamos aqui. Agora sobre o vídeo em si, com os meus 10 anos de experiência na área de TI, trabalhando e vivendo fora do Brasil, posso afirmar que não existe meritocracia dentro das empresas. Perdão pela minha acidez, Ayai Yui. Não é porque alguém performa bem que vai ganhar bem, ou assumir cargos de liderança. O mais comum é ver pessoas sem muita competência em cargos a serem indicados e assumidos. Bora lá, primeiro ponto. Isso aí realmente acontece com toda certeza. Tem muita empresa que apadrinha parente, que apadrinha amigos. Inclusive, teve até um aí que comprou uma franquia da Smart Fit que digo, eu vou empregar meus amigos. Não, não se emprega amigos, se emprega pessoas capacitadas. Se o seu amigo for capacitado, perfeito, mas se não, pra quem empregar amigos? Realmente tem gente que bota pessoas, amigos ali em papéis de liderança. E o trabalhador tá se ferrando, lá dando lucro pra ele, que se dane, porque ele tá apadrinhando os seus protegidos. Isso realmente acontece. Mas dentro do Brasil também tem exemplos de empresas que não fazem isso, que não têm pessoas capacitadas para subirem de nível. E o principal, de uma remuneração absurda, de grande. O maior exemplo é a V4 Company, minha rival, por sinal. E eu falo, eu não gosto nem de estar falando o nome de rival aqui, mas eles, quando tem um funcionário que performa muito bem, dando resultados, eles dão parte das ações da V4. Obviamente não é muito, mas com dinheiro, bolso, ganhando quanto fez. Não bota socialismo de liderança, tá? Ótimo, isso daí realmente acontece. São dois lados da mesma moeda dentro do país do Brasil. E fora também acontece com outras empresas, com a Samsung, com a própria Microsoft que faz isso. Se eu não me engano, a SAP, mas já eu chego lá. Então são dois lados da mesma moeda. Existe tanto um e existe tanto o outro. São lados, são empresas, empresários que coexistem no mesmo mundo. Então, sim, a democracia existe dentro de algumas empresas e outras eles dizem que são meritocratas, mas no fundo só estão apadrinhando seus colegas e seus amigos. Show? Vamos continuar aqui. Lembro-me de um caso específico para ilustrar. Eu trabalhava numa fábrica de cimento em Portugal. Uma engenharia química dessa empresa conseguiu reduzir drasticamente o desperdício de alguns materiais em processos de fabricação. No fim do ano, a empresa a chamou para falar sobre o assunto e mostrar os números. Ela basicamente fez com que a empresa economizasse alguns milhões de euros por mês e sabe o que ganhou? Um parabéns. Uma caixa de vinhos, queria uma caixa de vinhos, eu não bebo, mas eu queria. E uma promoção, passou a ganhar apenas 300 euros brutos a mais por mês. Uma piada. E realmente, esses 300 euros a mais, por mais que ajude, é uma piada. Se fez tudo isso, se eles fossem realmente meritocratas, deveriam ter um aumento maior. Mas querendo ou não, pra designer da Europa, 300 euros é um grande aumento, principalmente para Portugal, que o salário médio é 750 e poucos euros. 300 euros é uma ajuda absurda lá em Portugal. Mas realmente deveria ter recebido mais. Histórias assim ocorrem com frequência. Sim, realmente, histórias assim ocorrem com frequência. E outra coisa que ele falou, aqui eu acho que foi sobre shoppings. Vou continuar aqui, né? Do outro lado, na engenharia, em materiais, havia um cara bem no serviço, blá, blá, blá. Não foi ele não, mas realmente, até mesmo dentro de shoppings, empresas dentro de shoppings, meu amigo, que são uma desgraça. Sabe o que os vendedores ganham? Minha mãe trabalhava numa dessas empresas de shopping, bem grande, que pediu recuperação judicial em 2023, inclusive. Sabe o cara ganhar por estar dando lucro lá pra empresa? Empresa fez, literalmente era isso. Então eu vivi isso na pele aqui em casa com uma parente próxima de mim, que é a minha mãe. Mas isso, essa experiência não tira outras centenas de experiências meritocratas dentro do Brasil e fora do Brasil, tá certo? Então, existem sim ambos. A meritocracia em âmbito empresarial existe. Existem vários empreendedores para provar isso, que existe. Eu não vou dizer que eu sou fruto de meritocracia nenhuma, então não cheguei em lugar nenhum ainda. Não cheguei em busca de lugar nenhum ainda. Sou um moleque de 19 anos que estuda pra caramba, que trabalha pra caramba, mas não cheguei em lugar nenhum ainda. Eu vivo uma vida boa, com algumas preocupações que é pra testar o coração, mas eu não cheguei em lugar nenhum ainda. Eu não tive experiência pessoal, como esse cara aqui disse que teve. Porém, existem ambos os lados. Eu vou mostrar ambos os lados aqui para vocês. Já já eu separei uns nomes aqui para comentar com vocês. Mas enfim, esse é o meu primeiro ponto a defender. Existem sim tantas empresas que não fazem a meritocracia, mas dizem que são meritocratas, e sim empresas que realmente dão benefícios. Temos a Alfa Assessoria, que é uma, como assim, concorrente minha também, entre muitas aspas. V4 Company, G4 Educação, esqueci o nome da outra, é Blue alguma coisa. Existem imensas, que você ganha participações dentro da empresa e um salário compatível com aquilo. E o time comercial, que o time comercial é o time mais meritocrata que existe no Brasil. Qualquer time comercial de qualquer empresa, se não for meritocrata. Isso daí, tirando as empresas de shopping e tudo mais, que ali realmente é exploração absurda. Enfim, o próximo comentário que eu queria ler é do Fabusnos, que vamos ler aqui que outra, mais uma vez, mais uma opinião muito respeitosa. Bom dia, Igor. Muito interessante ver o seu ponto de vista
captalista sobre o manifesto, gostaria de discordar em alguns pontos específicos. Sobre o primeiro plano, é importante entender que Marx não faz juízo de valor, não chama a burguesia de burguês safado ou acusa essa classe de exploração por maldade. E eu peço até perdão que isso daí foi uma falta de expressão minha, porque eu falei muito durante o vídeo. Não, Marx, eu fingi que sou Marx, esses burgueses safados. E realmente, Marx nunca chamou de burgueses safados. Isso daí foi uma força de expressão ácida minha pra fazer piada e prender a sua atenção um pouco mais no vídeo e, quem sabe, gerar esse tipo de comentário. Mas eu tava pensando em atingir a galerinha web comunista que tipo, ia me xingar. Eu não tô esperando gente muito respeitosa. Eu acho que eu perdi a fé na humanidade. Mas, só pra deixar isso bem claro, eu não estou desrespeitando você, tá certo? Tô sendo super respeitoso e só explicando porque eu tratei muito, tipo, Marx falando, ou os comunistas, por gay safado, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Eu burguês safado, ou acusa essa classe de exploração por maldade. E realmente, naquela época, você usando capital, livro de Marx, ele não acusa a classe por exploração por maldade. Apesar que eu acho que sim era maldade. Ele simplesmente diz, eles só visavam o lucro. Lucro somente. Só que o problema é que naquela época não tinha nenhum órgão regulamentador. As pessoas ganhavam centavos de libras esterlinas, que era literalmente só para sobreviver. Ele apenas descreve, continuando aqui que eu concordo muito com ele apenas descreve uma dinâmica social da maneira que é. E realmente ele descreve isso. Só que o problema é que, tipo, muitas coisas não se aplicam hoje em dia em algumas situações. E outra, eu vou chegar lá, tem um comentário perfeito para isso, mas calma aí, calma. Dessa forma, também devemos nos atentar ao conceito de capital na corrente marxista. A burguesia detém o capital, já o proletariado apenas sua mão de obra. O capital, nesse contexto, não se refere ao dinheiro. E em nenhum momento, parando aqui nessa vírgula, em nenhum momento eu me referi ao capital como dinheiro, porque esse é um princípio econômico básico. A história econômica, a formação econômica do mundo contemporâneo básico. O capital não é dinheiro. O capital é simplesmente os meios de produção, as pessoas que detêm os meios de produção. Os capitalistas, entre aspas, tá ligado? Mas sim, olha que nem falou, mas sim as máquinas pesadas de produção. Portanto, a exploração se dá nesse sentido. O proletariado precisa trabalhar e deve submeter a condições impostas pelo capitalista. Aqui, obviamente, quem é proletariado? Quem não tem coragem? Isso daqui não é uma crítica, não. Porque se você nem todo mundo é para ser empreendedor. Se você não tem coragem, se você não tem dinheiro para arriscar aquilo em algum negócio, isso estou falando nos dias de hoje. Naquela época ele disse Marx, e você nota que Marx não disse que era maldade dos capitalistas. Mas eu creio que era maldade sim, tá certo? Olha aí, eu gosto do comunismo de vez em quando. Mas, literalmente, se você não tem coragem para botar a cara a tapa, se você não tem dinheiro para botar a cara a tapa e investir, juros é literalmente isso. O lucro que ele obtém desse investimento é literalmente isso, porque você está emprestando seu dinheiro para alguma coisa, para fazer alguma coisa girar, para tentar ganhar em cima disso, futuramente, talvez mais. Isso, juros, tá ligado? Isso se submeter a condições impostas pelo capitalista. Sim, se você não tem coragem disso, você vai ter que se submeter a condições que o seu empregador está botando. Se só é trabalho presencial, só trabalho presencial. Se tem que trabalhar dia de sábado, trabalha dia de sábado. 3 44 horas semanais. Porque a empresa simplesmente é dele. Só que, entretanto, todavia, o empregador não pode explorar o trabalhador. O empregador tem, o trabalhador, o colaborador, o trabalhador tem limites. E o empreendedor, o empresário, precisa entender isso. Certo? Ele não vai se submeter, vai dizer, ó, você vai trabalhar seguindo essas normas, mas não pode ferir os direitos humanos e da vida desse trabalhador. Show de bola? Isso daí é um princípio que eu acho que muitos capitalistas liberais hoje concordam. Tirando a galerinha neoliberal reaça, que aí é uma porcaria que não sai pra bosta nenhuma. Uma vez que não existe poder de barganha por salários melhores em tempos de alto desemprego. Naquela época, principalmente. Hoje no Brasil, isso se aplica com total certeza. Mas qual o real problema disso? Tem empresas que vão querer te dar um salário melhor para você ficar na base deles. Porque você simplesmente está dando para ele e você vê que ele não está sendo tratado, você sai da empresa, vai para o concorrente, vai fazer o concorrente dele ganhar com você. Se você lucra para esse empregado, ele vai querer te manter na base. Mas qual o problema do Brasil hoje? Trabalhador não tem uma base para, tipo, ter essa negociação com o empresário. Porque se ele faz uma negociação dessa com o empresário, que é mau caráter, é demitir. E aí, esse trabalhador tem que ir não de cada dia para casa. Tem que pagar conta. E essa demissão, muitas vezes, é botada por justa causa, vai para a justiça, demora 7 anos para resolver, porque o Brasil não tem base jurídica. Não tem base, o governo deveria dar isso. O trabalhador fazer essa negociação com o empregado, com o empreendedor, no caso. O Brasil não tem. O governo deveria dar essa base para eles, como sempre fala, o governo tem funções específicas que ele deve fazer, funções específicas, e não o resto. Feito, sua análise sobre meritocracia dentro das empresas não está correta. Um funcionário pode ser bom quanto for. Demissões em massa existem. E realmente existem. Tem empresas que vão fazer uma análise de tipo, esse funcionário é muito bom, mas tem outro que tá lucrando mais. Eu tô precisando economizar a caixa. Se o funcionário sai, vamos pagar tudo certo pra ele. Realmente existe. Mas demissão em massa não envolve meritocracia nenhuma. Se fosse demissões isoladas, sim, mas demissões em massa não. Quando a mão de obra é abundante, ela não faz falta. Isso daí realmente eu concordo. E por isso que eu ia falar, ó, pense em qualquer emprego de shopping, por exemplo, e deve chegar a conclusões similares à de Marx. E realmente, empregos de shopping é uma mão de obra barata, abundante, que todo mundo faz. Eu faço mão de obra de shopping. Eu aumento o trampo ali, pô. Eu aumento o trampo de shopping. E qualquer loja ali de shopping. E muitos outros brasileiros conseguem isso. Porque são empregos abundantes. Mas na demanda da economia, ali não vai ter realmente meritocracia. Mas ressalvas para algumas empresas sempre existem, obviamente. Eu não estou falando de todas as lojas de shopping, como Americanas, C&A, Riachuelo, que de vez em quando dão alguns benefícios, mas no geral todas ali realmente não são meritocráticas. Porém, muitas fora desse ambiente usam a meritocracia para o pessoal, tá ligado? Para os empregados. Simples. Não só de shopping. É aquele negócio que eu falei. São dois tipos de empresa, dois tipos de empresários existindo no mesmo mundo. Seguindo aqui. O próximo comentário e último que eu queria ler, eu tenho o do Henrique aqui também que eu achei muito pertinente, mas creio eu que eu explicando o do Bruno, o do Henrique vai ser explicado também juntamente. Vamos lá. Como bem colocou o colega acima, ao citar o exemplo do shopping, eu já expliquei essa parte, só vou passar aqui para ler. Se eu, quando fui funcionário e refém da minha força de trabalho, obrigado diariamente a escolher entre trabalho ou desonrar minhas dívidas, tenho algum poder real para renegociar com o meu empregado, qual é a minha liberdade de escolha aqui? Simplesmente a liberdade de escolha está em você ver. Eu não estou sendo bem remunerado? Patrão, seguinte, estou fazendo isso, não estou sendo bem remunerado, mas que em um momento, você vai ter essa negociação com ele. Você vai ter essa negociação com ele. Se porventura ele te demitiu e ele falar que não vai aumentar os negócios, eu tenho muito pensamento do Thales Gomes. Foi uma bênção pra você, meu amigo. Porque você viu que, tipo, caraca, eu não tô tão especializado, eu preciso me especializar mais e pra buscar empregos e oportunidades melhores na minha vida. Ou, se você já é especializado bastante e o empregador não tá te dando aquela qualidade, buscar um novo emprego.
o seguro-desemprego, tá ligado? Só que aí eu concordo com eles em uma coisa, não temos a liberdade de fazer isso, porque muitas vezes o empregado bota como justa causa, não te paga o seguro-desemprego, vai pra justiça e nada. E é um processo demorado. E o Brasil, o governo deveria dar estabilidade, ter leis para que o trabalhador pudesse fazer isso, entendeu? E realmente, nessa parte não temos liberdade alguma. E tem pessoas que precisam daquele emprego, que é a mão de obra barata. E o que você faria naquela situação? Se especializar, pô, tá ali, tá legal, tô aqui lutando e tal, mas vamos nos especializar, vamos tentar lutar aqui, porque o caminho não é fácil, pô. Um exemplo mesmo meu, eu trabalhava em uma associação de produção veicular. Eu trabalhei quase um ano, trabalhava no setor de roubos e furtos. E tinha hora que eu ficava com o telefone do roubo e furto. Era 24 horas ligado. Não tenho nada contra a empresa que eu trabalhei, amo todos lá, amo a empresa porque me abriu oportunidades. E eu trabalhava lá 24 horas ligado de vez em quando. Ia dormir 4 horas da manhã, porque tava tendo ocorrência de roubo ou furto, dormia 2 horas pra ir para o escritório na segunda-feira, terça, quarta, quinta de manhã. Isso já me aconteceu várias vezes. Mas, meu amigo, e eu, quando vi que não deu pra mim, sabe o que eu fiz? Vai logo pro dono da empresa. Seguinte, não aguento mais, tô com esse projeto aqui, papapá, vou tá pedindo pra sair. E saí, tudo certo. Conversei com ele, negociei com ele e fui. Pois, fui, comecei um novo projeto, tô buscando novas oportunidades no mercado, continuo me especializando. Tá difícil? Com toda certeza tá difícil. Às vezes dinheiro falta na conta, tá ligado? Principalmente também pra ajudar aqui em casa. Acho que isso vai ser fácil, pô. Às vezes, realmente, eu sou privilegiado de poder ter feito essa escolha. Por ter um dinheirinho ali guardado de vez em quando, mas tem gente que realmente não tem essa, vamos dizer, liberdade, precisa daquele dinheiro. Mas se não tem, buscar especializações e tudo mais, isso daqui não é uma solução. Tô falando um caso que aconteceu comigo e que também é o outro lado da moeda. Uma opinião sincera minha, tá ok? E você pode ficar, Bruno, à vontade pra discordar disso. Como eu também discordo em parte com a minha própria opinião, como eu tô até falando aqui. Eu sou livre pra fazer isso, eu tinha liberdade pra fazer isso, mas muitas outras pessoas não têm essa liberdade. Continuando aqui, hoje o trabalho não é mais explorado como na época de Marx. Alguns direitos podem ter sido conquistados, mas será que essa percepção de que não somos explorados hoje como éramos antes não é apenas uma ilusão? Não, é sim apenas uma ilusão. Porque hoje a gente tem pelo menos teto de 44 horas semanais, tem alinhas horas extras, recebemos querendo ou não bem, quando não recebemos o salário mínimo, obviamente, mas recebemos um dinheiro legal, mas é uma ilusão. Porque a exploração que tinha na época de Marx era algo doentio. Eu brinquei aqui sobre as 24 horas que eu trabalhava, mas naquela época era algo doentio. Doentio mesmo, que a pessoa não parava em casa, literalmente. Hoje não, hoje a gente não tem isso. E fora todas as condições de trabalho precárias. Hoje tem os profissionais especialistas em segurança do trabalho, que garantem isso, que garantem até principalmente para as indústrias, que é algo muito mais leve, muito mais suave, com valores, por exemplo, a Orioles Illinois, que tem valores, tem uma cultura organizacional muito boa e muito meritocrática. Olha, outro exemplo de uma empresa multinacional gigante que faz isso, velho. Mesmo que consideremos apenas como hipótese que não há mais exploração, que a meritocracia seja aplicada da forma plena pelas empresas, como eu expliquei, não é, tem os dois mundos, no mesmo mundo, dá pra se dizer. Como alguém poderia acumular um capital tão desproporcional remunerado de forma realmente meritocrática? Aqueles que empenham sua força de trabalho para alcançar esse lucro, simplesmente não alcança. Entenda, é o que eu falo para todos. CLT, quem emprega sua força de trabalho para os outros, não vai ficar rico. Pode viver muito bem, mas não vai ficar rico. E não é errado, porque realmente eles só estão empregando a força de trabalho deles. Não estou falando aqui de pessoas, tipo, trabalham em shoppings e tudo mais, estou falando de empresas que realmente seguem essa filosofia. Não vão ficar ricos, mas vão viver bem, vão viver muito bem, por sinal. Porque não vão ficar ricos, porque eles simplesmente não empreenderam, não tiveram risco. Quanto maior o risco que você aplica sobre o investimento, maior o retorno ele deve ser. Se você só aplica só para você trabalho, se a empresa dele falir, você sai e procura outra. Se o empreendedor, a empresa dele falir, ele sai todo cheio de dívida, com cacete. Ele vai ter que recomeçar a vida praticamente do zero. O trabalhador realmente não foi feito para acumular um capital gigantesco. O CLT não foi feito para acumular um capital gigantesco. Mas a gente luta para o CLT, para essa pessoa viver bem, com a meritocracia correta dentro das empresas corretas. E eu queria ler aqui com vocês alguns casos de meritocracia dentro do Brasil. Dentro do Brasil mesmo. Tá? Vou só ler aqui alguns rapidinho e depois ler um trecho de um artigo acadêmico aqui. O primeiro exemplo é a Rachel Maia. Vai estar tudo aqui na descrição, links para você conhecer um pouco a biografia desses empreendedores, desses CEOs, desses sócios de empresas que foram vítimas da meritocracia. A Rachel Maia, ex-NVMH, Pandora e atual Lacoste, se eu não me engano. Ela foi a primeira mulher negra CFO da NVMH no Brasil. Ela, com sólida formação em contabilidade e fluência de 3 idiomas, destacou-se por sua habilidade de liderar equipes e transformar resultados. Mulher negra, CFO da NVMH. Estudou pra cacete, se dedicou pra cacete, entrou lá, foi vítima da meritocracia e só foi escalonando. Tornou-se CEO da Pandora e da Lacoste no Brasil. Por tudo isso que ela passou, por tudo isso que ela construiu. Vítima, entre aspas, da meritocracia. A próxima que eu deixei aqui para separar, a Cristina Palmaca, que trabalhou na SAP e na Microsoft Brasil. Formada em administração e com passagens por empresas como HP e IBM. Ela é reconhecida por liderar transformações digitais, integrar inovação com performance. Ela literalmente botou a cara a tapa na empresa, fez inovações lá, deu resultados e assumiu a presidência da SAP Brasil e depois da SAP América Latina e hoje atua como executiva de alto escalão global. O próximo, que foi vítima da meritocracia que eu separei aqui, o próprio Thales Gomes, fundador da Exitax Singu e hoje G4, vindo de uma cidade pequena em Minas Gerais, trabalhou como estagiário em agência de marketing e tecnologia, atuava como gerente de produto e marketing em startups menores, inclusive chegou a trabalhar na própria Ortobon. Uma visão de tudo que ele passou e com que conseguiu construir do zero, ele fundou a EasyTaxi, que cresceu rapidamente e foi expandida para vários países. Tornou-se o CEO aos 24 anos e depois fundou a Singu, uma startup de beleza que também teve grande impacto. E hoje é presidente da G4. Próxima, Camila Farani, da G2 Capital. Começou como vendedora de curso de inglês. Foi trainee, depois gerente de marketing de pequenas escolas e startups educacionais. Por meio de tudo isso que ela conseguiu crescendo aos poucos nas empresas. Ela teve visão e montou seu próprio negócio. Criou o G2 Capital. Fundou fundo de investimentos em startups. Após anos construindo networking e estudando o mercado. Tornou-se uma das maiores investidoras anjos do Brasil e referência em liderança feminina. Perceba que eu peguei bastante referência feminina aqui, tá? E o último que eu queria botar aqui é o Felipe Matos, da startup Farm 200 Open Startup. Eu acho que é assim que se pronuncia. Perdão, a Startup Farm e a 200 e a
100 Open Startup, não sei pronunciar isso daqui. Ele começou como um programador freelancer básico, trabalhou como analista de projetos e mentor em programas de aceleração. E criou um dos primeiros programas de aceleração de startups do Brasil, o Startup Farmer. Tornou-se o CEO e atuou como diversos conselheiros em iniciativas de inovação. Todos esses foram exemplos da meritocracia. Alguns aqui, muitos podem não se sentir valorizados no seu emprego, mas botaram a cara a tapa e não arriscar no próprio negócio. Agora, uma parte de um artigo acadêmico que eu queria ler com vocês é esse daqui. Eu estava justamente procurando esse daqui. É da FGV, a Faculdade Getúlio Vargas, que começa literalmente aqui que eu pesquisei. As práticas meritocráticas podem, em certos contextos. Rapidinho, o link dessa matéria inteira vai estar na descrição do vídeo, tá? As práticas meritocráticas podem, em certos contextos específicos, como aquele que se procura motivar melhor pelo desempenho de funcionários do governo, que exercem exatamente a mesma função, produzir resultados, benefícios para a sociedade, com incentivar maior esforço por parte dos professores de escolas públicas, motivar enfermeiras a prestarem um serviço melhor, qualidade nos hospitais públicos, melhorar o desempenho de agentes responsáveis pela entrega de serviços públicos diretamente nos domicílios das famílias e muitos outros contextos. Ou seja, aqui basicamente está dando esse geral sobre a função da meritocracia e por que todos deveriam aplicar. E lembrando, algumas empresas sim aplicam, outras não, e é normal, é um mundo dividido, meio a meio. E, literalmente, acho que você dando, como posso dizer, resultados, mostrando para o empregado resultados, mostrando que ele pode ganhar, que não dá demais, se ele fizer um serviço bem feito, o Brasil ganha, o Brasil cresce. Essa é a minha opinião. O vídeo ficou meio longo, mas espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir até o final. Beijo bem grande a todos. Fiquei até sem voz aqui, rapaziada. Tchau, falou, fui. E tamo juntasso mesmo, galera. É nóis.